Oi, doutor Nelson. Oi, doutor Sérgio. Só um minutinho. Oi, vocês estão me vendo? E estão me escutando? Porque eu não estou escutando o som de ninguém. Eu acho que o Nelson tem que entrar para liberar a tela. Ah, entrou. Oi, doutor. Viu quem está aqui nessa sala? Mestre Weisman. Olha a honra. Coisa boa. Olha que honra. Doutor Sérgio. Eu já me sinto até mais tranquilo agora. Qualquer coisa a gente pede socorro. Qualquer coisa eu grito mestre. É verdade. Não, depois, mais para o final do mês, é ele que vai também palestrar aqui com os alunos, né? Vai fazer um bate-papo com os alunos sobre envelhecimento saudável. Aí é talvez de prestigiá-lo. O senhor pode alterar o seu som? Eu não consigo, doutor Sérgio, só o senhor que consegue. Boa noite a todos. Eu não ouço vocês. Eu acho que o doutor Sérgio está com o microfone desligado. O senhor pode ligar o seu microfone, doutor Sérgio. Aí embaixo na barrinha, se o senhor quiser falar um pouquinho com a gente. É só descer o mouse, desce o cursor do mouse que já aparece a barra branca. Ele deve estar com um problema lá. Mas eu estou vendo desligado de todo mundo também, Vani. É que entra automático no desligado, as pessoas é que tem que ligar se desejarem falar, porque é melhor que se todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, ninguém se entende. Então elas vão escrevendo, vão falando pelo chat, depois, na hora das perguntas, nós vamos ter que ler. Ah, é? Por quê? Não está dando para entrar? Não, Não dá está para. dando. O doutor Sérgio não está conseguindo. Oi. A Érica conseguiu. A Érica conseguiu. Oi, Érica, boa noite. Não sei quem é a Érica. Mas eu não estou te escutando, Érica. Só está aparecendo aqui a imagem. Oi? Eu vou te porrada. Tá! Vamos atrás. Agora. Érica, desliga o teu microfone, por favor. Eu tô tentando. Tá desligado, Nelson. Então vamos esperar mais um pouquinho, né? Ainda não são 7 horas. E deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui que eu não li no chat. Não, tá só avisando aqui que para ligar o microfone é só clicar no ícone com desenho do microfone, se a pessoa quiser falar, mas o doutor Sérgio não conseguiu. Ai, a gente não tem o prazer de escutar a sua voz. Saudade, que saudade. Escapou de mim, né? Era para dar uma aula esse mês. Mas ele não vai conseguir escapar, não, porque tem muita gente correndo atrás dele. Ele não vai conseguir escapar por muito tempo, Vani. Não, se Deus quiser, vai parar essa pandemia e nós vamos poder nos relacionarmos novamente. Sim, claro. Tenha dúvida.
Agora estou só eu e você aqui com o microfone aberto. Porque tu vai apresentar e eu, porque eu sou a moderadora da fala por enquanto. Tá. E, bom, você tá me vendo aí no cantinho, né? Sim. Não, estou te vendo tela inteira. A tela inteira, tá. A hora que eu for pular para a apresentação que vocês vão me ver, não, que vocês não vão me ver. Não, vão me ver pequenininho, né? Aham. Sim, nós Tá, vamos escrever pequenininho. Deixa eu responder aqui. O doutor Sérgio está dizendo que o dele não ativa. Vou tentar por quê. tá. Pode ser um problema do navegador, será? Não era para ocorrer isso, doutor Sérgio, mas, enfim, é uma pena. Nós estamos com agora 25 pessoas na sala. Está dando aqui que o senhor tem que autorizar. Tem a Jéssica está falando que o senhor tem que autorizar para o microfone. Então, está chegando mais gente agora. Está frio aí, Nelson? Não, aqui tá 19 graus. Ah, que gostoso. Aqui está mais friozinho. Estou sentindo frio. Aí tá mais frio, né? Aham. Mas de madrugada tem feito um pouco mais de frio aqui, tá? Aqui também. Choveu essa semana, mas agora... Hoje estava gostoso, assim, no sol. Estava bem bom. Tava, né? Uhum. Então, pessoal, desculpa, nós estamos aguardando um pouquinho. Falta ainda 1 minuto para nós podermos começar. Para quem não me conhece, tem alunos que são das outras pós-graduações de bioortomolecular. Eu sou a professora Vani, sou a coordenadora da pós de bioortomolecular e envelhecimento saudável. E esse bate-papo que nós vamos ter hoje com o Dr. Nelson, da Biominerais, diretor da Biominerais, nosso parceiro há muito tempo já da pós-graduação de bioortomolecular. Hoje ele vai abrilhantar, né, essa sala com os conhecimentos deles, e que com certeza vão ser bastante úteis, faz parte do dia a dia de vocês, para saber aquilo que vocês podem ou não administrar, né, e os benefícios ou malefícios que pode ter na saúde. Espero que vocês aproveitem bastante. Depois, no final, quem quiser fazer pergunta, tiver dúvidas, né, podem solicitar, vão fazer pelo chat, porque senão vai dar muita confusão, várias pessoas falando ao mesmo tempo, e o doutor Nelson vai responder para vocês à medida que as perguntas forem entrando, tá bom? E são 7 horas, se o senhor quiser começar, sinta-se à vontade, quiser se apresentar para o pessoal, para que a gente não atrase muito também, né? Tá bom? Claro. Muito obrigado, tá? Primeiro, também desculpa, esqueci de agradecer, né, a tu oportunizar, né, dividir o teu conhecimento conosco. Poucos profissionais são tão acessíveis, né, como tu, como o doutor Sérgio também, que sempre nos engrandece, né, com os conhecimentos dele. Ele sabe que eu amo ele, mora no meu coração, e eu agradeço bastante a tua participação e a tua generosidade nesse momento, que todos nós estamos passando. Acho que tudo que tu vai passar é muito importante hoje para todos nós. Tá bom, Nelson? Muito obrigado, fica contigo a palavra. Ok, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal da ISEC, e eu me sinto muito honrado em poder estar partilhando algumas coisas que a gente foi aprendendo ao longo da jornada aqui dentro do laboratório, nessa área de dosagens de minerais e metais tóxicos em saúde. Então, eu pretendo mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho aqui do laboratório e falar um pouquinho sobre a importância de se dosar
os minerais essenciais à vida e os metais tóxicos. Então, vamos lá. Agradeço aqui também a presença do meu mestre, nosso nobríssimo doutor Sérgio Weisman, médico com conhecimento muito grande, e é um paizão para todo mundo, está sempre disposto a ajudar, um profissional de excelentíssima performance. Então, ele está aqui com a gente hoje. Qualquer coisa, nós pedimos um help para ele. O duro é que ele não consegue ligar o microfone, né, Aninha? É verdade. Professor, né, também já pode molecular, tem diversas disciplinas que estão ao cargo dele e, nossa, é uma pena mesmo que ele não está conseguindo ativar, mas nós vamos ter oportunidade na próxima semana de escutá-lo, com toda certeza. Sim, claro, claro. Então, vamos lá. Vou começar a abrir a apresentação aqui, ok? Ok. Então, vamos lá. Eu vou primeiro clicar aqui, apresentação aqui, compartilhar, e estamos aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Eu separei alguns slides que eu acho importante para a gente estar balizando, falando sobre eles hoje, e vou fazer uma breve apresentação do laboratório, mostrar a nossa casa para vocês. A Biominerais é um laboratório de análise química e nós analisamos a parte inorgânica de matrizes de toda a natureza, ou seja, nós analisamos cabelo, sangue, urina, águas, ligas metálicas, fármacos, cosméticos, alimentos, vegetais, plantas, extratos vegetais. Bom, o que vier para dentro do laboratório em termos de saber quais as concentrações e quais os elementos que estão presentes ali e as suas concentrações, nós fazemos. É o que nós fazemos. Então, vamos lá. Essa é a nossa sede aqui em Campinas. Tá? Um pouquinho daqui por dentro do laboratório, para vocês conhecerem a nossa casa. Essa é a nossa recepção. Aqui nós recebemos a amostra, fazemos a triagem. Aqui são as salas onde os equipamentos ficam acoplados, tá? Ficam instalados. Então, nós temos no laboratório espectrometria de massa, emissão atômica, absorção atômica com forno de grafite, e são essas as nossas salas onde estão instalados, onde os nossos equipamentos estão instalados. O grande detalhe que a gente tem no laboratório é que todos os nossos equipamentos, eles estão contidos em sala limpa com pressão positiva. Depois eu vou falar um pouquinho disso aí para vocês, que é o grande diferencial do laboratório, tá? Então, esse equipamento que está um pouco mais esmiuçado agora, que eu estou mostrando de perto, é um plasma, um ICP óptico, né? É um equipamento que ele é multielementar, ou seja, ele lê vários elementos numa única injetada. Então, é um equipamento muito rápido que processa várias leituras no dia. Então, é um equipamento de grande performance. Esses são os padrões que nós utilizamos. Cada elemento químico tem o seu padrão certificado internacionalmente. Esses padrões, eles garantem que a análise feita expressa, de fato, a concentração do elemento investigado, ok? Então, vamos lá. Agora, eu não gosto muito, eu levei um puxão de orelha, eu vou abrir um parênteses aqui, da professora, e do nosso querido Tiago, que deve estar ouvindo a gente também.
Eles querem que eu apresente por tela cheia, né? A apresentação fica mais bonita. Mas eu fico um pouco meio perdido. Eu já estou meio velho para essas coisas, sabe, de tecnologia, então a gente apanha um pouco. Eu quis mostrar um pouco fiz essa fotografia para vocês. Aqui eu represento 1 grama de açúcar. Isso aqui é equivalente a uma colherinha pequenininha, daquelas picolinas que a gente usa para mexer o café. 1 grama de açúcar é essa colherinha de açúcar coroada. Muito bem. 1 miligrama de açúcar deram mais ou menos 9 grãozinhos pequenininhos de açúcar aqui que eu juntei aqui. Isso equivale, eu pesei isso aqui na balança analítica, e isso equivale a 1 miligrama. Veja como as concentrações mudam muito, né? E essa outra foto que a gente está vendo aqui, essa outra inserção aqui que eu coloquei, significa 1 micrograma. Isso nós não vamos conseguir enxergar, mas nem aquele que tem visão de raio-x. É exatamente 1000 vezes abaixo disso aqui. Eu fiz isso aqui para vocês terem. Está entrando mais pessoas aí. Espero que tenha dado certo agora. Espero que vocês estejam me ouvindo. Qualquer coisa, a professora Vani dá um help aqui. Então, vamos para o próximo slide. Eu fiz esse mais para mostrar, para dar noção para muitos profissionais sobre concentrações. Então, vamos lá. Eu achei uma coisa muito interessante de colocar para falar sobre os minerais, né? A Terra surge mais ou menos há 4,5 milhões de anos. Ela e outros planetas do sistema solar se formaram a partir de rochas que sobraram após a formação do Sol. Graças às ações das forças gravitacionais. Então, olha que coisa interessante. A vida, ela começa há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Como é que ela começou? Pesquisadores encontraram estromatólitos, são rochas fossilizadas, que mostraram a formação de atividades de micro-organismos em ambientes aquáticos. Muito bem. Esse é o conceito mais antigo e mais aceito pela comunidade científica até hoje, ou seja, moléculas simples inorgânicas formam mais moléculas complexas orgânicas. Então, como que começa a vida? Interessante. Teoria de Oparin, a origem da vida. Olha lá. Oparin e Haldane resolveram provar essa teoria deles, que a vida começa a partir de moléculas inorgânicas que vêm se transformando em moléculas mais completas e vão criando daí os aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, RNA e DNA. Olha que coisa maravilhosa. Então, vejam só vocês a importância dos minerais em nossa vida. Então, eles vieram há muitos e muitos e muitos e muitos milhões de anos atrás.
Então, hoje, a gente sabe que para se ter vida, é preciso carbono, oxigênio, hidrogênio, fósforo, enxofre. Esses são os elementos químicos de todo o nosso cosmos. Orgânicos, eles estão representados pelos carboidratos, açúcares, lipídios, gorduras e óleos, proteínas, ácidos, nucleotídeos e vitaminas. E os inorgânicos, representados pela água e os seus sais minerais, ok? Então, eu quis dizer isso, falar isso aqui para vocês, porque eu confesso a vocês que eu não sabia o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nesse sentido, ainda tenho as minhas dúvidas, mas eu sei hoje que o inorgânico veio primeiro que o orgânico. Isso eu não tenho mais dúvida, isso já está provado, ok? Então, vamos lá. Cada vez mais torna-se difícil para a medicina resolver problemas crônicos. Cresce o interesse pela medicina integrativa. Vou falar um pouquinho, acho que 1 minuto ou 2 sobre isso aqui. Pessoal, vocês são profissionais que vocês estão sendo formados, estão fazendo cursos que focam e buscam imediatamente a medicina integrativa. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, e vocês profissionais que estão buscando, que vêm buscando o conhecimento da medicina integrativa, vocês, a partir de formados e um certo tempo de consultório, vão estar interagindo maravilhosamente bem com a saúde dos seus pacientes. Tenham isso em mente sempre. Nunca duvidem disso. A medicina integrativa, e vocês vão ouvir falar de medicina ambiental, está vindo com muita força, tá? Então, é isso aí. A medicina integrativa, ela é a medicina convencional mais a alternativa. Medicina corpo e mente, olha lá, equilíbrio homeostático, gestão das emoções. Dr. Sérgio Weisman dá uma aula sobre gestão das emoções que vocês não podem perder de jeito nenhum. Essa é uma recomendação que eu faço sempre para todos os alunos, todas as pessoas que eu tenho oportunidade, porque Dr. Sérgio, ele é uma pessoa que, eu não estou puxando a mão dele não, para não dizer outra coisa, tá? Mas esse moço tem mais de 40 anos de experiência clínica, sabe muito, e ele sempre trabalhou muito bem com gestão das emoções. E é por isso que ele tem um conhecimento riquíssimo em cima disso. Que inclusive vai falar de hormônio para a gente em cima disso, que é uma coisa maravilhosa. E aí vem nutrição, exercício físico, estilo de vida, combate à formação de radicais livres, blá, 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 tudo isso que vocês já sabem. Integra a medicina integrativa. Ótimo, vamos lá. Metais pesados, agora entrando um pouco mais sobre minerais e metais. Metais pesados, hormônios agrotóxicos estão em nossas torneiras, estão. Tem uma pesquisa da doutora Sônia Carolina, fantástica, essa moça, que ela mostra para nós, isso aqui é recente, é de 2016,
Isso aqui são dados coletados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico. Então, gostaria de mostrar uma relação para vocês sobre uma coisa que está diretamente e intrinsecamente envolvida com a nossa saúde. Então, vamos lá. Índice de coleta de esgoto. Região Norte, 20%. Desses 20%, o índice de tratamento é de 80%. Índice de tratamento referido à água consumida, 18%. Veja como é baixo. Nordeste, sobe um pouco, mas continua bem aqui. Olhe como os números são tristes. Sudeste, que é uma região desenvolvida, região Sudeste, região Sul. Região Sudeste tem 68% de índice de coleta de esgoto. Mas ainda estamos longe, muito longe, do índice de tratamento desse esgoto, que desses 68% está na casa dos 69%, 65%, fica mais ou menos por aí. E o índice de tratamento de água para consumo humano é de 48%. Região Sul tem um índice baixo em tratamento de coleta, mas tem um nível bom de índice de tratamento de esgoto. E também um índice sofrível para o tratamento da água para consumo humano. Centro-Oeste também tem um número razoável entre tratamento do esgoto, que é um número bastante baixo, precário, como todos aqui são ruins, né? Então, eu quis chamar a atenção sobre esses slides para vocês, porque não só nós, nessas águas, nós encontramos metais pesados. Nós temos hormônios, nós temos agrotóxicos. E nós temos também rejeito químico industrial. Então, isso, metais pesados, essa avaliação de concentrações de metais pesados é uma coisa muito importante de vocês estarem sempre monitorando, ok? Então, esse slide dá um panorama para vocês do nosso Sistema Nacional de Saneamento Básico. Poderia estar muito melhor. Mas a nossa realidade é essa. Então, vamos ver o que nós temos aqui agora. Tipos de poluição de águas. Sedimentar, solos e processos de erosão, isso aí todo mundo já está muito careca de saber, né? Biológica, esgoto doméstico e industriais. Esses dois caras aqui, esgoto doméstico e esgotos industriais, as poluições biológicas e químicas, ao meu ver, geradas por processos industriais e agronegócio, essas duas são muito delicadas. Esses dois tipos de poluição, eles não só assolam o nosso território brasileiro, não só
o Brasil como países desenvolvidos também, e países também super desenvolvidos. Todos eles sem, sem exceção de nenhum deles, todos sofrem com poluição biológica nas águas e poluição química. Então, esses dois tipos de poluição que nós vivenciamos hoje, eu digo hoje, mas a partir da Revolução Industrial que se deu aí para 1920 para cá, 1920 para cá, as coisas, a indústria, a queima de combustível fóssil, para vocês terem uma ideia, eu não sei se eu vou ter esse slide aqui, eu acho que eu não coloquei esse slide, mas as plataformas, as offshore, que são plataformas de petróleo, né? Elas poluem muito, mas muito. E os vazamentos de navios petroleiros também é um desastre para o meio ambiente terrível, terrível. Eles promovem a formação de hidrocarbonetos, e isso é uma cadeia devastadora para fauna e flora marítima. Existem algumas plataformas de petróleo na costa da Lusiânia, num número mais ou menos de 2.000 plataformas explorando petróleo 24 horas por dia. E a gente tem um vazamento na casa de 50 a 80 mil barris dia no mar. E da costa da Louisiana, que está no sul dos Estados Unidos, para vir para baixo é um pulo. Então vejam vocês que as coisas, elas tendem a ter um desenvolvimento, uma proporção muito grande. E aí quando eu pergunto para um médico assim, doutor, o senhor já fez alguma dosagem de metal pesado no seu paciente? Não, eu nunca fiz. E o senhor não acha interessante fazer? Eu faço os exames convencionais, e faço dose de vitaminas, e dose de hormônios, dose de aminoácidos, dose isso, dose aquilo outro. As vitaminas são muito importantes, mas é muito importante a gente ver a presença de metal pesado e em qual concentração ela está. Digo isso para vocês porque o nosso corpo ele pode ficar sem vitaminas por um longo período. Já houve casos e relatos de até 160, 170 dias de um corpo ficar sem vitaminas. Mas sem sais minerais, em 72 horas, nosso corpo vai entrar em falência total. Então vejam a importância disso. Eu falo isso, eu bato nessa tecla. Claro, eu faço exame, eu quero fazer mais exame. Eu não seria hipócrita se eu não quisesse vender exame. O meu interesse é vender exame, eu tenho interesse nisso. Mas a importância de se ver concentrações
de níveis de minerais essenciais à vida e de metal pesado é uma informação de grande valia, principalmente para quem está mexendo com nutrição e quem quer fortalecer sistema imunológico, ok? Tempos de pandemia, sistema imunológico lá em cima. Níveis de minerais essenciais e vitaminas, limítrofe máximo. É isso que nós temos que fazer com os nossos pacientes, com os pacientes de vocês, com as pessoas que vocês vão estar cuidando da saúde, ok? Então, bora para outro aqui que eu vou. Depois vocês me lembrem de falar, alguém me lembra de falar sobre o que eu passei com o alumínio, tá? Vamos ver se vai dar tempo de eu falar disso para vocês, que é uma experiência fantástica. Águas e biodisponibilidade química. Nossa, está chegando num ponto que eu gosto muito, está achando muito, muito interessante isso. Olha só, em Varsóvia nós tivemos o 9º workshop 2017 para discutirem sobre biodisponibilidade nas águas. Bom, eles discutiram sobre um monte de coisas nesse sentido. Educação ambiental, saúde ambiental, contaminantes ambientais e, principalmente, a falta de absorção de macro e micronutrientes, como zinco, selênio, cálcio, manganês. Se der tempo, eu falo um pouquinho desses caras aí para vocês. E chega-se à conclusão que 48% da população humana é desnutrida. Muito bem. Atenção agora, vocês nutricionistas, eu vou dar um gancho para vocês aí. Tem um filme para passar aqui, mas eu não sei se esse filme, eu não vou me atrever a colocá-lo agora, porque eu não sei se daria certo de passar, se vocês iriam ouvir. Sei lá, eu tenho um pouco de receio de colocar isso aqui, não dá certo, enfim. Mas me lembre que eu disponibilizo isso para a Vani, e a Vani vai colocando para vocês como lives, e eu vou estar falando sempre um pouquinho para vocês da importância de um selênio, de um zinco, de um sódio, enfim. A gente vai gravando lá lives e eu vou colocando isso, vou deixando esse material para a Vani, para o pessoal da ISEC, e mostrando e transportando isso para vocês, ok? Então, vamos lá. Olha só que coisa interessante que vem agora que eu vou mostrar para vocês. 48% da população está desnutrida. Isso é uma afirmação, não por mim, pelo Nelson, coitado de mim, mas por muitas cabeças científicas que chegaram a essa conclusão, tá? Não só por conta desse workshop aqui, mas isso já vem sendo estudado faz tempo. Aí, olha só que coisa interessante. Nutrição e ponto. Então, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, diz que morre em média, mais ou menos no Brasil, de 960 a 1.000, 1.100 pessoas de infarto. 550 pessoas, dado pelo INCA, 550, 600 pessoas morrem de câncer. Muito bem. Há alguns otimistas que dizem que de 25% a 30% dessas ocorrências, dessas doenças, que são fatais, esse número de 25% a 30% tem relação
absolutamente direta com a desnutrição. Então, se nós fizermos uma conta boba, somarmos essas duas perdas e fizer uma média, nós vamos chegar ao claro demonstrativo que a desnutrição está se associando em mais ou menos de 450 a 500 pessoas em falência total e morte por conta de desnutrição. Isso é um dado bastante triste, eu diria, né? Que, poxa vida, em plena era tecnológica que nós vivemos hoje, muita abundância, muita tecnologia, muita produção, recorde de produção, indústrias alimentícias a todo vapor, e a gente ainda tem uma perda de 450 a 500 pessoas mortas por dia no Brasil, relacionado à desnutrição. Não são 16 não, tá? É isso aqui, ó. É muita coisa. Analisem e pensem. Os pessimistas dizem que esse número que estão relacionados a doenças coronarianas e cancerígenas, diz que chega a 50%. Eu, como sou um mediador, vou manter nos 30 aí, tá? Que já dá um número bastante expressivo para a gente aqui, ó. Quase empatando com ocorrências de doenças carcinogênicas, ok? Então, nutrição e ponto. Ok, pessoal? Vamos ficar atento. Na verdade, eu acho que vocês têm uma missão muito dura nesse sentido, porque não é fácil você chegar. Eu vou abrir um parênteses agora, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês, coisinha rápida, VaptVup. É muito difícil para um profissional da área da saúde, principalmente para uma nutricionista. Aliás, eu brigo muito com as nutricionistas, brigo sempre no bom sentido. Amo todas elas e tenho muitas amigas nutricionistas, um pessoal nutricionista trabalhando com a gente, muito bom. Mas é assim, é muito difícil você pegar um gordinho e dizer para ele assim, olha, agora você vai ter que fazer uma reeducação alimentar. Então, quando eu me queixo para as nutricionistas, eu digo o seguinte, pessoal, tem que ter, vocês profissionais da nutrição, vocês têm que ter uma coisa em mente. No mundo de hoje, as pessoas querem ninguém abre a geladeira para comer uma folha de couve. Essa é uma verdade. Ninguém vai discordar comigo agora. Mas abrir a geladeira para comer uma folha de couve, ninguém faz isso. Entendeu? Eu digo folha mesmo, não vou falar folha, porque, né, alface, né, qualquer verdura, mas abrir para comer uma porcaria, todo mundo vai querer fazer. Eu estou certo disso. Vocês vão me dar razão nisso aqui. Então, o pessoal da nutrição tem que trabalhar com coisas que, primeiro, o poder aquisitivo do seu paciente consiga que você promova uma linha de tratamento e que essa linha dê resultado efetivo. Eu já cheguei aí, eu brigo com meu peso sempre, sou diabético, então por isso que eu estou falando para você, o gordo gosta de porcaria, gosta de comer e beber.
Então, os profissionais da nutrição têm que ter em mente o seguinte: nós temos que trabalhar com o que o paciente tem no bolso para manter uma linha de tratamento efetiva, e eu não posso viajar na maionese, porque senão ele não vai fazer. Quando ele não faz, ou quando ele não tem sucesso numa linha de tratamento desse tipo, o que que acontece? Ah, eu fui numa nutricionista, ou eu fui num nutricionista, mas não gostei. Ah, não deu resultado. Eles vão meter o pau sempre, eles vão meter o pau no profissional. É claro que o exercício de mudança de hábito é uma coisa muito difícil para entrar na cabecinha deles. Então, esse gerenciamento, essa matemática toda, vocês vão ter que se virar nos 30 para criar linhas onde efetivamente os pacientes vão aderir a uma linha de tratamento proposta nesse sentido. Então, é só um toque de uma pessoa que vê isso no dia a dia. Tá? Eu tô careca de ver. Aliás, eu já tô careca mesmo, né? Mas eu tô careca de ver isso. Bom, foi só um parente, fechei o parente. Um beijo grande nesse sentido para todo mundo. Mas as nossas grandes nutricionistas, elas vão entender sobre o que eu coloquei agora e espero que vocês tenham a mágica de conduzir uma boa linha nesse sentido. Vamos para o próximo agora. Bora lá. Desnutrição e seus sintomas. Poxa vida, são tantos, não? Eu costumo dar uma importância muito grande para o número 1, 4 e número 8. Para quem não está conseguindo... Bom, acho que todo mundo está conseguindo ver direitinho isso aqui, né? Cansaço e falta de energia sempre no final do dia. Esse é infalível numa reclamação. Ai, doutora, no final do dia eu sinto um cansaço. Ai, doutora, precisa fazer alguma coisa, porque eu tenho uma irritabilidade e uma perda de memória. Processos depressivos, tristeza e melancolia. Olha só. Por isso que eu já deixei esses 3 caras aqui em vermelho. Essas são sempre as mais repetidas reclamações que vocês vão ter nos seus consultórios, nos seus atendimentos. Então, esses são sintomas muito clássicos. Eu sei que vocês estão carecas, né? Não como eu, é claro, né? Mas vocês sabem muito sobre isso que eu estou mostrando para vocês agora. Esses 3 caras aqui, ao meu ver, lógico que tem muitos outros, mas são fatores que vocês, profissionais, deverão estar sempre atento com eles, porque em volta disso aqui sempre tem alguma coisa de errado acontecendo. Os processos depressivos, eu não vou entrar muito nisso aqui agora, mas processos depressivos, né? Tristeza, melancolia, chateação, aborrecimentos, é um processo muito comum de se acontecer hoje em dia, de estar acontecendo com as pessoas hoje em dia. Então, são diversos fatores que nos levam a processos depressivos. E a gente pode enumerar diversos fatores que podem levar a gente
a processos de tristeza, chateação, melancolia, que são, eu gosto muito de ir no termo prático da vida, sabe? Falta de dinheiro, as pessoas se preocupam muito com falta de dinheiro. O ter, o comprar, o poder. Se liguem aí, olha só. Outro fator, relacionamento humano. Relacionamento humano, a gente abrange uma gama muito grande de relações. E o profissional, eu digo sempre assim, que o profissional que não conseguir chegar na hora de uma anamnese e tirar dos olhinhos do seu paciente aquilo que ele está sentindo aqui no peito, que vem da cabecinha, né? Que a hipófise está judiando dele com uma série de descompensação hormonal, o profissional que não conseguir ter essa sacada, ele vai dar muita cabeçada no seu consultório. Então, se atentem a isso. Bora lá, vamos para outro, que daqui a pouco vocês vão me bater. Isso é um estudo de caso muito interessante. Vocês podem procurar e ler. Pesquisadores relacionam o câncer por contaminação de metais pesados em águas. É interessante. Esse slide eu vou deixar um pouquinho aqui, mas eu conheci esse pesquisador aqui, da Universidade Católica de Brasília, e não me vem, agora não está vindo o nome dele, mas vocês entrando, vocês digitando no Google esse título aqui, vocês vão ler. Eu quero que vocês leiam sobre isso aqui. Essa relação foi maravilhosa, esse trabalho foi maravilhoso. Também foi feito com a Universidade do Rio Grande do Norte. E eles fizeram essa pesquisa baseada em amostras de cabelo da população, águas e peixes, ok? Vou abrir um parênteses aqui para vocês. Um dado que eu tenho no laboratório. As pessoas da região norte e nordeste do Brasil, elas costumam ter uma dieta de peixe maior que a população do Sudeste, por exemplo. Então, o índice de aparecimento de contaminação de mercúrio acima dos níveis de normalidade vem da região das pessoas da região norte e nordeste. Eu achei que era por conta de contaminação de zonas de garimpo, todas essas coisas, blá, 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 mas não. O solo da região norte e nordeste, ele é rico em mercúrio, tá? Então, esse é um dado interessante. Vocês vão ver isso em pacientes de vocês, quando vocês estiverem pedindo o mineralograma, que vocês vão achar em pessoas que comem peixe. O peixe de couro também, ele traz um pouco mais de contaminação de metal pesado, porque ele fuça muito no lodo, e o metal pesado tem a propriedade de decantar e ir para o chão. Abrindo um parêntese sobre isso daí,
eu falo para vocês sobre o sistema hídrico, a falência do sistema hídrico em 2014, 2015. Nós ficamos sem água e nós ficamos puxando água do volume morto. O volume morto é aquele volume de água que está perto do solo já. É uma água mais pesada, mais contaminada. Que o nosso sistema das nossas zetas, das nossas estações de tratamento, não davam conta de tirar a sujeira, os metais dessa água. E aí, o que acontece? Duas coisas nas estações de tratamento. O alumínio, ele é um decantador de sujeira, que a turma usa muito sulfato de alumínio para decantar a sujeira. E o cobre, que é um agente bactericida. Então, os mineralogramas começaram a aparecer nas regiões aqui sudeste, onde a seca estava braba, com limites de alumínio muito alto. E médicos, nutricionistas, inclusive tricologistas, ligavam para mim e falavam: Nelson, tem alguma coisa de errada com o seu exame, que está dando alumínio muito alto. Tem alguma coisa errada aí com esse equipamento? Você está ligando o equipamento na tomada? Tinha uns que tiravam sarro comigo. Está ligando o equipamento na tomada para fazer análise? Está dando alumínio muito alto aqui, meu. Agora, quando eu começava a explicar que a água, nós estávamos trabalhando com a água pesada, com a água mais contaminada. E não tinha água, e tinha que abastecer, e é isso. Né? Houve uma falência no sistema, tem que se tratar rapidamente de uma água que já está muito bombardeada, que é uma água de fundo, por isso que a gente tem que usar o pote de barro. Depois eu vou falar de pote de barro para vocês. E lembrem, vão marcando aí, senão eu esqueço. Então é isso. Aí quando eu começava a explicar para eles sobre a água de fundo e contaminação de alumínio e outros metais também, aí o pessoal começou a se tocar. Quando nós começamos a voltar com o nosso reabastecimento, com a normalidade, esses níveis foram diminuindo normalmente. Então vejam a importância do monitoramento, tá? Porque nós não sabemos. Médico convencional não pede dosagens de minerais. Eles acham que não precisa. Entendeu? Vamos lá. Então, olha só, voltando aqui. Procurem esse trabalho aqui, é uma coisa legal de ver. Vocês vão se inteirar um pouquinho mais sobre a importância disso. Agora, olha só, uma pesquisa: contaminantes em água e metais nos peixes. Muito bem. Pesquisa Itaú-USP. Inverno de 2009 a verão de 2010. Então, teores de contaminantes em algumas espécies de peixes que são comercializados e distribuídos pelo CEAGESP de São Paulo. Essa pesquisa, ela foi feita por 2 centros de pesquisa muito bem conceituados no país. O Itaú, que fica aqui em Campinas, e a USP, Itaú-USP. E é interessante, eles usaram uma das técnicas analíticas que a gente usa aqui no laboratório, emissão atômica, olha lá, equipamento de emissão atômica, ICP-AS, tem um nome bonito, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry. É espectrometria de emissão atômica, ok? Então, vamos aos índices. Agora vocês vão ficar de cabelo em pé aqui. Até eu fico que não tenho,
Até o fim do ano, alguém vai ter que fazer nascer cabelo na minha cabeça, tá? Mas ó, eu quero ver se vocês conseguirem fazer isso com o Nerso, tá? Mas vamos embora. Gente, olha só que bacana. Aqui, ó, eu coloquei uma escala em miligramas por quilogramas, que é diferente da escala de microgramas. Aqui é miligrama e aqui é micrograma. A escala é diferente, os valores são iguais, só estão representados em escalas diferentes, ok? Só para vocês ir pegando esse jogo. E aqui eu coloquei limites em limites em sangue humano ditado pela Organização Mundial de Saúde. Ótimo, muito bem. Então, nos peixes, no tecido cárneo dos peixes, coisa que a gente faz muito aqui no laboratório, tá? Pesquisa em tecidos cárneos. As empresas estão muito preocupadas com os seus processamentos, ok? Então, vamos lá. Eles fizeram isso pela técnica analítica de ICP, emissão atômica. Então, vamos começar com o chumbo. Olha o que foi encontrado na média encontrada. Começou no limite máximo permitido pela Organização de Saúde e chegaram a encontrar peixes, lotes de peixes com 2.920 microgramas, ou a mesma concentração que, vamos lá, mesma concentração que 2,92 miligrama. 2.920 micrograma equivale ou corresponde a 2,92 miligramas. Uma concentração bastante alta, em considerando limites em sangue total, ok? Olha como as concentrações vêm. Isso em chumbo. Agora, cádmio. Dá uma olhada no cádmio. Como apareceu alto também. Tá? A Organização Mundial de Saúde prevê um limite máximo de 1,2 microgramas. E aqui chegou em 287. Arsênio. Olha o arsênio para onde foi. Foi para a Lua o arsênio. Aonde nós temos um limite máximo de 4 microgramas em arsênio, e o bicho vai para 8.630. Contaminação de arsênio em tecido cárneo de peixes. Cromo, olha como deu cromo alto também. Ok? Então, veja, pessoal, que os agentes contaminantes, eles estão por todo lado, tá? Não adianta a gente querer dizer assim, poxa vida, mas eu como orgânico. Hoje eu digo para vocês o seguinte, é muito difícil vocês encontrar um produto orgânico, prestem atenção no que eu vou dizer, é muito difícil comprar um produto, achar um produto orgânico confiável, onde o cara só trabalha com defensivos feito ou por micro-organismos mesmo, sem agrotóxico. Tem muita empresa fazendo isso, colocando bichinhos para tratar, para matar os bichinhos que vão comer as verduras, hortaliças, enfim. E aqueles que produzem sem usar defensivo, nenhum tipo de defensivo agrícola. É muito difícil, tá? Então, não é fácil de se achar. Então, alimentação.
A alimentação, ela chega na nossa mesa bombardeada. Ela chega nos entrepostos, muitas verduras, elas sendo coletadas, vai para o entreposto, do entreposto vai para um outro entreposto de distribuição, daí vai para uma distribuição menor, que são redes de supermercados, quitandas, onde nós vamos ter o acesso. Às vezes, esse tempo, ele chega a mais ou menos 36 horas, e muitas verduras de folhas que foram cortadas e que estão expostas ao sol e que estão ainda com os seus defensivos nas suas plantas, nas suas folhas, nas suas raízes e expostas a sol. Então, esse alimento, ele chega na nossa mesa, primeiro que ele não tem a devida absorção mineral que ele devia ter naquele solo. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Custa para o produtor, quero que vocês entendam a raiz da coisa, custa para o produtor, que aqui nós fazemos análise de solo também. Temos um instituto, o ICASA, que também faz análise de solo. É do mesmo grupo. E a gente sabe que para se produzir bem uma verdura, uma raiz, uma planta qualquer, o solo precisa estar nutrido, é como a gente, precisa estar nutrido, senão falta nutriente. Então, isso chega na nossa mesa, chega bombardeado. Eu vou gravar uma entrevista com um médico aqui de Campinas que fala muito bem sobre isso. Guardem esse nome, Dr. Odimar Pinheiro. Vou estar colocando essa entrevista à disposição de vocês. Vocês me cobrem, cobra a Vani, cobre a Vani, porque a Vani vai me lembrar e eu vou estar ajudando, eu vou postando essas coisas para vocês. São informações bacanas, ó, legais. Mas é isso, vamos para uma outra tabela aqui, ó. Concentrações máximas permitidas em alguns metais. Parâmetros para potabilidade de água em consumo humano, portaria 2914. Quem entrar nessa portaria aqui, na Anvisa, vai saber dessas concentrações aqui, ó. Aqui, escalas diferentes. Escalas são diferentes. Miligrama, micrograma. As concentrações são as mesmas. Ou seja, 5 microgramas equivale ou corresponde a 0,005 miligrama, ok? Parâmetros em sangue, OMS, coloquei aqui para vocês. E alguns parâmetros em cabelo. As concentrações nos cabelos, elas são sempre maiores, tá? Sempre que vocês forem trabalhar com o mineralograma capilar, lembrem-se que as concentrações em cabelos, elas são mais altas, tá? O cabelo, ele é um marcador biológico onde as suas concentrações, elas são mais altas, ok? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Mas, por uma questão para mostrar para vocês aqui, eu coloquei esses parâmetros para vocês verem que, gente, como é que pode, né? Eu não quero meter o pau em ninguém, tá? Não estou aqui para isso. Mas olha o absurdo. Então, eu permito que numa água para consumo humano eu tenha 10 microgramas de arsênio. O nosso principal contaminante, isso dito pela ATDRS, é uma agência norte-americana que eu vou estar mostrando para vocês agora, que fala do arsênio.
Como é que eu permito que ele chegue a uma concentração dessa para água de consumo humano? Aí vocês vão falar para mim, eu não bebo água da torneira, mas cozinha. Mas vocês estão pensando que a água dos nossos mananciais hídricos, que a turma engarrafa água mineral para vender para nós, estão muito longe dessas concentrações aqui? Redondamente enganados, elas estão próximas. Então vejam, mas isso aqui é uma concentração em água, a gente ingere e excreta. Sim, a gente ingere e excreta parte. Algumas pessoas têm uma capacidade de excreção, não somos, nós trabalhamos com ciência humana, não exata. Os nossos organismos são absolutamente diferentes uns dos outros, ok? O que para mim uma concentração de alumínio de 10 microgramas não faz nem cosquinha, que não faz mesmo, mas para outro pode pode dar um efeito catastrófico, tá? Pode ser muito prejudicial, pode inclusive estar mexendo com a memória rápida dessa pessoa. Guardem bem isso, alumínio, memória rápida. Então, vejam, olham para essa tabela aqui, isso está falando para vocês que vocês estão olhando, né? O que eles permitem em água para consumo humano e o que a Organização Mundial da Saúde permite em limites máximos em sangue total. Olha só. Entendeu? Então, isso é mais uma coisa. Eu estou mostrando coisas, eu estou batendo em coisas para vocês aqui, para vocês terem uma noção de agentes contaminantes no nosso cotidiano e como é fácil de nós estarmos sendo contaminados. Abrindo um parênteses agora, porque eu lembrei, vou aproveitar esse gancho disso aqui. Nós dosamos cápsulas de fármacos no laboratório, biominerais, graças a Deus, e que continue assim, para que no seu revestimento os fabricantes de maior responsabilidade testam se os seus laboratórios estão testando certo também e se as concentrações são isentas ou estão dentro de parâmetros para o revestimento do fármaco. Dosamos o revestimento do fármaco. Olha que coisa interessante. Bacana isso, né? Cultura inútil, né? Mas tem toda uma relação com o que nós fazemos e com o que vocês vão estar atentos, ok? Vamos lá. Essa é a tabela. Agora eu vou ter que sair disso aqui, vou ter que dar um balão aqui no Thiago, tá? Porque eu vou ter que mexer. Eu vou ter que mexer com isso aqui agora, porque senão vocês não vão conseguir ver, ok? Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu montei uma tabela aqui para vocês. Eu não quero que vocês se preocupem para ver isso aqui agora, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então, não é para isso que eu montei isso. Esse material eu vou disponibilizar para vocês terem em mãos e estudarem, para vocês ficarem ligados. Vamos lá. Então, olha só. Eu quis mostrar aqui tem uma relação bastante interessante, e aqui em cima, no tópico, deixa eu ver se eu aumento mais um pouco, para ver se dá para a gente identificar, se a gente consegue ler. Vamos ver aqui. Opa! Espera aí que eu mexi aqui. Vamos ver aqui. Espera aí, acho que vai dar assim. Olha só. Parâmetros comparativos em minerais e metais tóxicos de algumas normas ou trabalhos relacionados. Aqui nós entramos no meio dessa brincadeira. Aqui eu tenho níveis máximos
em águas, como eu estava mostrando para vocês agora, sobre a NR2914, tem níveis máximos também sobre sangue total, pela Organização Mundial de Saúde, níveis máximos em cabelos, também ditado pela OMS, níveis máximos em embalagens para alimento. Tenho certeza que muitos de vocês não sabiam que as embalagens de alimentos têm que ter controle sobre minerais e metais pesados. Olha só, níveis máximos também em produtos de higiene pessoal e cosméticos, níveis máximos RDC 42, ó, em alimentos sólidos em geral e líquidos, RDC 44. Pigmentos para cosméticos, isso eu fiz essa tabela com dados que nós do Laboratório Biominerais, ao longo de alguns anos, fomos tendo esses números em mãos. Então, dá para fazer esse balizamento. Agora, deixa eu falar sobre uma coisa aqui legal também. Tem uma outra RDC 79 da Anvisa, que também fala sobre níveis de higiene, cosméticos e perfumes. A 44 fala, e a 79 também fala. Pesquisa Itaú-USP, que foi essa que eu mostrei para vocês agora, e uma coisa que está vindo no mercado que vocês devem se atentar a isso aqui, que são, inclusive o Inmetro criou uma normativa para isso. Eu vou falar para vocês sobre isso aí agora. Limites máximos em bijuterias, portaria 43 do Inmetro. Isso aqui vai estar aqui, não precisa fotografar, ficar preocupado, que eu vou disponibilizar para vocês, ok? Quero que vocês fiquem craque nisso. Nossa, muito craque. Quanto mais craque vocês ficarem nisso, mais amostras vocês vão mandar para o meu laboratório e eu vou ficar muito feliz da minha vida, ok? Olha só, lembra que eu falei para vocês que a TSDR, uma agência norte-americana, uma das mais conceituadas no planeta, ela ranqueou em 2017 os 10 piores agentes contaminantes que nós temos no planeta. Então, como eu falei para vocês do arsênio, olha o campeão em primeiríssimo lugar. Arsênio, segundo chumbo, terceiro mercúrio, quarto cloreto de vinila, quinto bifenis policlorados, sexto benzeno, sétimo mais um coleguinha nosso aqui, o cádmio, em oitavo benzopireno, 9 hidrocarboneto. Lembra que eu falei para vocês de produção de hidrocarbonetos por derramamento de petróleo? Isso aqui é meu Deus. Bom, hidrocarbonetos e benzofluoranteno. É um nome até difícil de se pronunciar. Pessoal, quero que vocês, com calma depois, tranquilo, tomando uma cervejinha gelada, né? Sem estar em aula. Vou contar uma coisa para vocês, hein? 8h10 da noite, numa sexta-feira, hora de tomar uma, Nelson. E vamos ficar ouvindo você aqui falar sobre metal pesado, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Vani, olha só, eles vão me bater depois, hein? Mas vamos lá. Então, essa tabela eu vou disponibilizar, eu quero que vocês olhem para ela, se atentem para ela. Vocês também vão ficar um pouco de cabelo em pé, tá? Principalmente em concentrações de alumínio em pigmentos. Gravem o seguinte, olha só, galera, vou falar de perto, olhando nos olhos aqui, ó, vocês tudo. Pigmento é um grande problema. Agora, não tem jeito de se livrar dele. Por quê? Tem cor? Tem pigmento. Vai dar cor? Tem pigmento. Não tem jeito de ter cor sem ter pigmento. Ok? Joia? Muito bom. Tem pigmento? Tem. Tem cor? Tem.
Então, tem metal pesado. Também não tem jeito de ser diferente disso, ok? Só para gravar bem no matutinho aqui. Vamos lá, agora eu vou mudar, vou sair dessa apresentação, vou para a apresentação de tela toda. Tela cheia. Oh, coisa boa. Olha lá. Opa, calma, volta aqui. Isso. Classificação dos tóxicos. Olha lá que coisa bacana. Mutagenético, teratogenético, cancerígeno, alergênico, asfixiante, bom, beleza. Fitotóxicos. Todos eles são muito preocupantes. A gente tem que ficar atento a eles. Mas eu chamo a atenção nisso aqui. Fitotóxico. O que é um agente fitotóxico? É aquele que tem um efeito sobre plantas. Puxa, inclusive as plantas medicinais. 2 cuidados nós devemos ter. Primeiro, é muito comum, pessoal, dar receita de bolo das antigas. Toma chazinho de boldo. Ah, você está ruim do fígado, filha. Eu vou fazer um chazinho de boldo para você. Ah, vou fazer um chazinho de erva cidreira. Ah, vou fazer um chazinho de não sei o quê. Ah, vou fazer um chazinho de não sei o que lá. Bom, a gente tem que ter uma certa preocupação e atenção sobre isso, principalmente quem vai mexer ou já está mexendo com óleos essenciais. Cuidado. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter conhecimento das plantas medicinais. Porque existem várias plantas. Eu estou falando uma coisa para vocês porque eu tenho 3 empresas que produzem plantas medicinais para a indústria farmacêutica. Muito bem. E eu visitando numa, fizeram uma sacanagem com o Nércio. Uma plantinha que eu não vou saber dizer aquele nome, mas nem em pensamento, mas pequenininha, é uma margaridinha assim, desse tamanho assim. Entenda que esse símbolo é só o redondo da margarida, tá? Olha só, vão confundir. E ela é uma margaridinha mesmo, bem picolina, assim, no diâmetro de uma moeda de R$1. E ela tem diversas, né, como uma margaridinha. E aí um cara pegou 2 pétalazinhas pequenininhas daquela margaridinha e falou para mim, Nerção, põe na língua. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Foi uma amortecida na língua que eu não conseguia falar. Pá, a hora que eu pus assim, eu não falei nada. Eu falei, pô, eu não vou falar mais. E a galera dando risada e tal. Aí o cara falou assim, eu falei, meu Deus, ele volta em questão de alguns segundos, ela já vai perdendo a ação de... Fugiu a palavra agora, mas é isso mesmo que vocês sabem. Ela perdeu essa ação e eu fui falando tal e fiquei espantado com a potência do negócio. Então é por isso que eu friso bem quando a gente mexe com plantas, receitinhas, plantinhas, tarará. Então conhecimento sobre as plantas e pensar que sobre essas plantas, onde elas foram produzidas e como foi produzidas, somem a isso a importância da contaminação sobre essas plantas que pode dar uma transformada numa coisa chamada mutagenético nessas plantas. Ok? E que mexe na recombinação genética delas.
Então, era isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, sobre esse slide aí, que a gente sempre mostra sobre classificação de tóxicos, dos elementos tóxicos. Muito bem. Eu vou falar para vocês agora eu vou ter que entrar naquele modo que o Tiago não gosta, pois ele vai ficar bravo com o Nércio. Mas eu vou ter que fazer, porque senão a gente não consegue ver. Ou pelo menos eu não consigo ver, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Já estamos com o nosso tempo já bastante esticado, mas vou falar um pouquinho do mineralograma desse povo aqui. Deixa eu ver se a primeira Sabrina, uma mocinha de 12 anos, ela é autista. Eu gostaria de chamar a atenção, que vocês prestassem atenção quando a gente fala sobre alimentação. Olha aqui. Prestem atenção nos níveis de minerais essenciais dela. O interessante seria ele estar nessa faixa aqui. Limítrofe, alto. E veja como há déficit de vários minerais essenciais, ok? Muito bem. Aí, eu vou falar um pouquinho rapidamente disso aqui, porque o nosso tempo já está indo. Mas o pessoal acho que vai ter que fazer pergunta ainda, sei lá, não sei como é que vai funcionar esse trem aqui, não. Mas vamos lá. E aí tem a parte dos tóxicos. Muito bem. Normalmente, as crianças autistas, elas sofrem por conta da benevolência dos vossos pais. Ou seja, eles ficam com peninha, ai, tadinha, deixa ela comer isso, ela gosta disso. Então, eu sei porque eu conheço uma médica que mexe com crianças autistas no Brasil, inclusive fora do Brasil também, chama-se doutora Camila Milagres. Ela realmente faz milagres com autismo, tá? O nome é bem sugestivo. Doutora Camila é uma santa criatura. Bom, e ela me falou sobre isso. O Nelson, é difícil você colocar uma criança autista, tirar ela de uma rotina errada de alimentação e levá-la para uma dieta correta na alimentação, né? Os pais, no começo é difícil, mas vejam aqui como ela comia bastante porcariazinha, o chumbinho dela estava um pouquinho alto, olha só. Ela tem um pouquinho de cádmio, muito pouco, mas tem. Os dois pais fumantes. O titânio dela, o titânio, ele é um metal pesado carcinogênico, tá? E ele se faz presente em muitas ligas metálicas que vão para dentro dos nossos corpos, nos nossos ossos, nas nossas próteses. Usa-se muito titânio nessa liga. E filtros bloqueadores solares têm titânio também. Então, eu esqueço o nome dela, acho que é a Sabrina. Como os pais têm um pouco de posse, estavam sempre, tem casa na praia, tal, então eles enchiam a menina, sempre encheram a menina de muito protetor solar, e o titânio dela estava um pouco alto também, tá? 1,6, quando é no máximo 0,8, estava o dobro, vai, dos valores recomendados. Nada assim assustador, tá? Desses elementos aqui, mas um pouco o alumínio aqui beirando o limítrofe máximo, tá?
mas já aparecendo metal pesado. E metal pesado para autista é terrível, ok? Vou falar um pouquinho para vocês agora de um outro exame, que é o da dona, deixa eu ver o nome dela aqui. Essa senhora é muito gente fina, muito bacana. Dona Tânia, 50 anos. As principais queixas dela é sempre de resfriado constante e dores no corpo. Então, ela tem aqui níveis de minerais essenciais, tudo baixo, tudo baixinho, a beleza. E ela tem, assim, ela é alegre, ela tem um lítio, assim, legal, um lítio bom, tá? Bem bom até. E ela não tem tristeza. Ela é um barato. Nível de silício nela, no cabelo, está um pouco alto. Pessoal, é normal a gente pegar silício em cabelo alto, tá? Vocês vão ver muito isso nos mineralogramas, níveis de silício é alto. Vocês prestarem atenção aqui, vou voltar no da Sabrina, vocês vão ver silício alto também, tá? Ó, tá aqui, ó. Todo mundo em cabelo tem silício dá um pouco mais alto. Ó, por que dá silício mais alto? Por conta dos shampoos, que tem o agente amaciante, que vai uma concentração muito jóia, muito bacana de silício, que é o que dá maciez, né? Os tricologistas amam isso. Ah, meu Deus. Vamos agora aos metais da dona Tânia. Olha aqui. Também deu um chumbinho, que ela pinta o seu cabelinho. Deu um pouquinho de mercúrio também. Ela gosta de comer peixe de couro, principalmente pintado. Ela diz que come pintado 2 vezes por semana. Faz de todos os jeitos. Então, ela tem um pouquinho de mercúrio. Titânio, como adora um sol, está sempre cheia de bloqueador também, nós temos titânio. E deu um pouquinho de alumínio, que é comum. É muito comum dar esses dois caras aqui, ó. Cidades, entendam bem, cidades de mais do que 250 mil, 300 mil habitantes, é normal a gente achar chumbo e alumínio alto. Poluição atmosférica, ok? Então, a gente sempre relaciona isso. Olha só. Esse rapaz aqui. Agora eu vou mostrar um exame para vocês. Opa, pulou muito aqui. Vou subir aqui com carinho para ver se não sai da tela agora. Pronto. Esse é o Marcos. Esse mineralograma é o mineralograma que eu gostaria que fosse o meu, sabe? O Marcos é um esportista, ele está sempre buscando melhor performance, busca melhor alimentação, está sempre tomando minerais, está sempre boa alimentação. Diga-se de passagem, o Marcos é um cara que vem de família bastante abastada, deu a sorte de nascer em berço de ouro. Entendam que os fatores emocionais, é lógico que eu não estou querendo dizer que quem é rico não sofre, quem é pobre sofre, não é isso. Mas
Eu costumo dizer que dinheiro, ele ajuda na felicidade, tá? E na saúde também. Não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas, como ele tem uma vida muito resolvida financeiramente, e é um cara esportista, é um cara que busca sempre melhor performance. Observem os níveis dos minerais essenciais dele, tá? Até para o cabelo, ele usa produtos assim muito tops. Então, ele teve uma contaminação de silício quase que dentro da normalidade, ok? E muito pouco metal pesado. Bem pouco. Teve 0,6 de chumbo, que é comum, tá? Vive em grande centro, né? É morador de São Paulo, então não tem jeito. Se bem que nos finais de semana, às vezes passa a semana toda nas suas casas de montanhosas aí, nas boas regiões aqui do sul de Minas, e ele se preocupa muito em monitorar os níveis de metais tóxicos, né? Ele é meio atento a isso aí. Então, olha aqui, os níveis de minerais dele, metais pesados, são baixos, todos estão abaixo do limite máximo, entendeu? Tranquilo, e um mineral que espelha e se traduz com uma pessoa que toma cuidado com a sua saúde. Veja que os níveis de minerais essenciais estão ótimos. Gostaria muito que o meu mineral desse assim também, mas o meu não dá. O meu está mais ou menos igual ao da Sabrina e da Dona Tânia, tudo desbalanceado. Então, pessoal, eu vou, com esses dois aqui, eu vou mudar essa tela, deixar aqui o contatinho nosso aqui para vocês ir vendo, e eu vou finalizando aqui e dizendo para vocês, um pouco sobre a preocupação e a importância de se monitorar os níveis de minerais essenciais à vida e mostrando para vocês um pouco do nosso trabalho. Eu vou estar, como eu falei para vocês, passando material para vocês aí, e a gente vai se falando, espero que a gente possa sempre estar junto, e eu deixo o meu contato aqui, espero que vocês já tenham pego ele, e se não pegaram, vocês vão pegando com a Vani, a gente vai se falando e vai se vendo, ok? Professora, eu não sei como é que... Eu vou sair agora dessa apresentação aqui, né? Nelson, Oi. maravilhoso, como sempre, muito obrigada. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, eu vou dar uma olhada no chat. Eu Tá. fiquei curiosa sobre a tal margaridinha. Que planta era aquela? Olha, era uma planta que eles usam para processos anestésicos. Uns alunos perguntaram se era jambu, jabu, alguma coisa assim. Vani, eu não sei, é um nome complicado. Ela é toda amarelinha, tá? O núcleo dela é um pouquinho mais amarelinho, as pétalas têm um amarelinho um pouco mais claro, mas ela é de uma concentração violenta de anestésico. Eles fazem de sacanagem com quem vai visitar a empresa, entendeu? Experimentar. Eles levam a gente lá no parque lá da onde eles plantam, né? E nas culturas, né? E é tudo, nossa, uma tecnologia assim fantástica, tudo coisa feita por hidroponia, sabe? Nossa, olha,
é coisa de primeiríssimo mundo, tá? Tu pode encerrar a tua apresentação, para que aí fique a tua imagem. E Tá. eu gostaria de te lembrar que tu pediu, né, para lembrar, para contar o caso do Nelson Alumínios. O alumínio, muito bem. Bom, em 2004, eu fiz um negócio com a minha mulher em 2001, com a primeira esposa. Fizemos um negócio muito bom. Eu entrei com a bunda e ela com os pés. Então, bom, tivemos um processo de separação, muito bem. Toquei a vida, tal, mas fiquei meio debilitado. E olha que a emoção é um processo terrível que faz com a gente. Por que o meu sistema imunológico quedou tanto? Por conta da separação. Esse foi um dos fatores emocionais. Ótimo. O segundo fator que pegou no alumínio para mim foi o seguinte. Eu não sabia, olha só, nós absorvemos por dia até 10 miligramas de alumínio. É alumínio pra caramba. Se você perguntar para mim de onde vem esse alumínio, eu digo para você, o alumínio vem de água, alimentos e ar. Mas nós excretamos isso. Normalmente as pessoas excretam isso. Só que eu tenho um problema com o alumínio, eu não excreto alumínio. Então, meu alumínio foi indo. Bom, o alumínio, o limite máximo do alumínio em sangue total é 10 microgramas por litro. O meu estava a 80. Então, estava muito alto. Aí, eu não sabia disso, Vani. Aí, o que aconteceu? Qual foi o gatilho que me fez ver isso? Eu comecei a ter um nível de irritabilidade muito grande e tive uma perda de memória rápida extremamente considerável. É assim, quando a gente lê um texto de mais ou menos 30 linhas, nós, normalmente, os mortais normais, nós absorvemos aí mais ou menos de 30% a 40% desse texto. Eu não conseguia absorver nem 10%. Meu Deus. E aí, pois é. E aí, como que outro sintoma clínico, assim, que é muito clássico, tive muita perda de libido. Cansaço e prostração no final do dia e perda de libido. E na época eu estava com uma namorada muito bonita, muito nova, não justificava isso. E aí nós compramos um equipamento novo de absorção atômica, com forno de grafite, e a Adriane, uma das nossas químicas, estava rodando justamente o alumínio. E acabou o sangue de teste dela. Ela pediu o meu. Nelson, tira um pouco de sangue, me deu sangue. Então, eu dei lá 4, 5 tubos de sangue para ela. E depois de 1 hora, mais ou menos, ela veio falar comigo. Nelson, eu sei o que está acontecendo com você. Porque eu já tinha ido para cardio, eu já tinha ido para endócrino, eu já tinha ido para psicanalista, porque como eu estava relacionando as tristezas da separação, eu achei que isso tivesse um peso muito forte em cima disso. Tinha, mas o meu problema era o danado do alumínio, você entendeu? Que quando a Adriane me trouxe os níveis da minha concentração, eu falei, pelo amor de Deus. Aí, assim, todos os médicos que eu fui, todos os exames que eu fiz, deram normais. E aí todo mundo atribuía o meu cansaço, a minha irritabilidade, a minha falta de memória, a minha tristeza, e tudo que vinha por trás disso, porque aí eu já comecei a pirar, porque eu falei, bom, devo estar com alguma coisa muito ruim, porque ninguém sabe, ninguém descobre,
vou morrer, você entendeu? Aí, o ser humano, ele está numa linha muito tênue sobre os efeitos maléficos do psicológico, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu soube desse resultado, eu liguei para uma médica amiga minha aqui de Campinas, falei, olha, está acontecendo isso, isso. Ela falou, cara, vem para cá. E eu tomei deferoxamina. Fiz quelação EV, um deferoxamina. Eu saí do consultório me sentindo bem. Já me sentindo melhor, me sentindo outro. E fiz 10 sessões, os níveis desceram para quase que, acho que 4 ou 5. E assim, e eu fico de olho no meu alumínio hoje, entendeu? A cada 10 meses eu faço um mineral. Eu gosto de fazer do cabelo. Tem muita gente que gosta de fazer do sangue. Depois, numa outra oportunidade, eu vou falar sobre uma coisa e sobre a outra. Aprendi contigo, né? Prefiro cabelo. Eu gosto do cabelo, eu gosto do cabelo. O cabelo é um excelente biomarcador. Outra coisa que tu pediu que lembrasse, deixa eu ver aqui, potes de barros. Pote de barro. Ótimo. Por que o pote de barro? Eu aprendi com uma física, ela é da sua terra aí. Gaúcha. Ela é gaúcha, uma pessoa maravilhosa, uma mulher que já trabalhou na NASA, ajudou a desenvolver o acelerador atômico da Noruega, um dos últimos mais tops do planeta. Ela é feríssima. Bom, e aí ela estava dizendo o seguinte, agora eu não estou te vendo mais, tá? Mas tu tá me ouvindo, né? Vani? Eu não sei se a galera tá me ouvindo. Sim, então tá. Então vamos lá. E aí, a doutora Mara me disse o seguinte, olha só, Nelson, use sempre pote de barro que você puder. Por quê? O barro ajuda a tirar memória atômica da água, tá? Que a água, ela é acondicionada aonde? Aonde que vocês tomam a aguinha mineral de vocês? E que eu tomo a minha também, não é diferente? Não pegamos as garrafas plásticas de água mineral? Pois é. A água sofre, vocês vão aprender isso, de repente, numa aula de quântica, tá? Vai ter um momento ainda. E o plástico, ele vem do petróleo, e o petróleo está no plástico, e o plástico passa para a água, memórias atômicas. Bom, quando você trabalha num pote de barro, sem viajar na maionese, mas sendo absolutamente prático. O pote de barro, se vocês prestarem atenção, a torneira fica a 3 dedos acima do fundo. Aí nós já temos tudo que é metal pesado que vem da água da rede pública, ela vai para o fundo, ela é decantada. E o pote, ele tem o carvãozinho, a vela de carvão ativado. E o carvão ativado, ele é muito, muito, muito bom para ajudar a filtrar metais da água. Eu não estou falando em parte de microbiologia da água. Estou falando na parte inorgânica, quanto a metais. Uhum. Ok? Então, assim, o pote de barro é a melhor opção para a água que nós vamos ingerir, mesmo que a água venha da rede pública. Sim. Aliás,
algumas pessoas, alguns médicos ambientalistas, que inclusive dão aula de medicina ambiental, eles recomendam potes de barro por conta, inclusive pegando água da rede pública, tá? Tá. Por conta do barro ser uma coisa boa para a água. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que tu pediu para lembrar. Acho que não. Eu vou dar uma olhadinha no chat. Peraí. Se tem alguma pergunta de mais alguém. Enquanto isso, tomar uma aguinha para descansar um pouquinho. Tomei, tô com a goela seca aqui, fia. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu não estou conseguindo ver. Mas eu acho que não, porque eu não estou conseguindo ver nenhuma pergunta. Ah, apareceu uma aqui. Você pode falar da importância da realização do mineralograma? Peraí, vou ter que ler aqui. Peraí. No tratamento da alopécia, e a da pós-graduação, e a Juliane Leal disse: foi ótima aula, muito obrigada. Alopécia. Só um pouquinho, Nelson. A Kimberly também agradeceu pela aula, sou biomédica com habilitação em análise ambiental e toxicologia, e achei os assuntos muito interessantes e bem relacionados com as minhas habilitações. Obrigada, Kimberly. Então, a pergunta é qual é a importância da realização do mineralograma no tratamento da alopécia. Tá. Bom, quando um tricologista faz um tricobiograma, o tricobiograma é um mineralograma voltado à análise de minerais e a panela de ferro. Guarda essa pergunta para ela que eu já vou responder agora. Tá bom. Perdi a linha aqui, fui prestar atenção, mas a importância do mineralograma na alopécia. Na alopécia, tá. Quando o tricologista faz o curso de formação em tricologia, ele aprende que o cabelo, ele é um marcador biológico exógeno. Porém, a vida e o viço do cabelo depende absolutamente do nosso endógeno. Aí entram, olha só, emoções, alimentação e limpeza do aquário. Quando eu fiz o meu primeiro curso sobre tricologia quântica, eu aprendi com uma mestra em tricologia. Olha que bonita que você está nessa foto, que é a doutora Elisete Nicolucci Kaffer, aqui de Campinas, uma mestra em tricologista, uma dermatologista fantástica. Ela resolve muitos problemas capilares, e não só problemas, como doenças relacionadas. Então, respondendo à pergunta, a essa aluna, que eu já me esqueci do nome, que toda alopécia, seja ela androgenética, fibrosante, seja de qual natureza for, ela normalmente está ligada a um fator genético que faz produzir a queda e fatores emocionais, alimentação, desbalanceamento bioquímico. Então, assim, o mineralograma, ele se presta justamente para ser uma ferramenta ao profissional, para que ele tenha em mãos dados de uma análise feita com muita tecnologia e precisão, para que possa ajudá-la a ver o seu paciente no endógeno, em termos de nutrição mineral e contaminação de metais tóxicos,
que é uma outra fonte de alopécias. É um outro fator, tá? Que influencia diretamente. Então, assim, a limpeza do aquário, o que é limpeza do aquário? É limpar as nossas vísceras, limpar os nossos pulmões. Essa é a limpeza que você vai fazer nos teus pacientes. Para os seus peixes não morrerem, a água do seu aquário tem que estar alcalina e limpa. E nós não somos diferentes disso. Nós temos que estar com o nosso aquário biológico limpo. Se não estiver, os primeiros sintomas a aparecer com falta disso é pele e cabelo. As primeiras manifestações. Agora eu não te escuto mais. Acho que você desligou o seu som, Rony. Desculpa, foi sem querer. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Ah, tá, que tu pediu para não deixar esquecer. Cozinhar em panela de ferro é benéfica à saúde? Não é ruim. É melhor do que panela de alumínio. Se bem que já existe trabalhos, a USP tem um trabalho mostrando a não migração de alumínio pela cocção dos alimentos. Uma grande preocupação que eles descobriram nesse trabalho foi o seguinte: tenham cuidado ou não usem nunca o papel alumínio que envolve o alimento para dar aquela dourada.